salve galera! Iniciando aqui hoje novamente mais um Sindicast, novamente com o companheiro Lucas Tonaco, que vai sabatinar o nosso convidado, né, Lucas? Opa, que responsabilidade, hein? Aponta a câmera para lá agora, meu amigo. Nosso convidado, o Alvin, eleito representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Copasa. Ele vai explicar para nós aqui a sua trajetória, como que ele entrou na Copasa, se foi antes do concurso público. Alvin tem cara de novo assim, mas é bem velhinho, né? Isso aí não morre com menos que 52, 56 anos de idade, não, sabe? Pra cima. Mas enfim, vamos bater um papo com o Alvin aqui para a gente conhecer também quem nos representa no Conselho de Administração. Alvin, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje, batendo esse papo com a gente. É a partir daqui que o trabalhador de fato vai te conhecer. Tivemos aí uma campanha para eleger o Alvin como nosso representante, mas a campanha acaba que a gente não tem muito tempo, né, de conhecer a vida de forma bem aprofundada do nosso conselheiro. Alvin, então, iniciando o nosso bate-papo, vou imaginar aqui que eu não te conheço, te fazer algumas perguntas aqui, para fazer o nosso telespectador também ter curiosidade sobre você. E se um dia tiver alguma dúvida, vai no seu Instagram, no Facebook, na sua página na internet, você já criou já, né? Tá lá, né? Sim. Alvin, seja bem-vindo. Quem é o Alvin? De onde que o Alvin surgiu? Como que entrou na Copasa? Fez concurso público? É formado em quê? Gosta de quê? Vai dormir que horas? Nós queremos saber tudo, Alvin. Fala para nós aí. Falou, Eduardo, muito obrigado. Esse convite, eu estou muito honrado de participar aqui. Parabéns o Sindago por essa iniciativa, tá muito legal. Eu acho que é uma maneira nova de comunicar e de transmitir as ações do Sindago e trocar ideia, né, com várias pessoas que vão somar muito no andamento do Sindago. Eu fiz parte do Sindago muitos anos atrás, igual você brincou aí. Embora o Alvin não pareça ser tão velho, mas o Alvin já tem mais de 30 anos de Copasa. Eu entrei na Copasa em 1992, via concurso público, foi um dos primeiros concursos públicos que teve na Copasa. Eu entrei como auxiliar administrativo, na época no antigo Distrito Leste, né, em Belo Horizonte. E era uma outra Copasa, né? Uma realidade totalmente diferente. Inclusive, as condições financeiras dos companheiros eram diferentes. Eu lembro que eu era auxiliar administrativo, tinha essa função de apurar a frequência, de dar o suporte na parte de benefícios e tal. E aí eu lembro que os serventes da Copasa na época, muitos mesmo tinha caderneta de poupança, o salário na época de um servente era 3,5 salários. Então todo mundo tinha uma condição financeira muito boa, então era uma condição de trabalho muito boa e um profissionalismo assim que ao longo do tempo a gente tem a sensação que a Copasa não tem mais hoje, né? Todo mundo, às vezes, se não tinha muito conhecimento é, de escola, mas tinha muito conhecimento de vida, tinha muita instrução e tinha um domínio pleno das atividades, era muito bom isso. Aí entrei em 92, fiquei mais de 10 anos no distrito. Nesse período eu fiz engenharia civil, fiz pós-graduação em meio ambiente e saneamento. Aí depois fui para o interior, na região lá de São João del Rei, olhar obras de expansão. Aí depois fui para a gerência regional de UBA, divisão de expansão, para cuidar de empreendimentos de obras da região lá. Eram 4 distritos, então assim tem umas histórias interessantes demais e nesse período de obra também foi um grande aprendizado para a gente. Voltei para BH e aí tive distrito de Lagoa Santa, distrito de Contagem e aí um desafio com a Lei 13.303, que era ter um representante do Conselho dos Trabalhadores no Conselho de Administração. E aí nessas últimas eleições, graças a Deus deu certo, com o apoio do Sindágua. E eu digo que sindicato é como um capacete, mesmo que você não goste, pode ter certeza que ele vai te proteger. Alvin, Seu eu bom. fiquei, eu fiquei com uma dúvida aqui quando você se apresentou. É porque você, você hoje é engenheiro civil, né? Na Sou, Copasa. sou. Como que você conseguiu sair de auxiliar administrativo para engenheiro civil ou você ainda é agente? Porque eu sei que você é engenheiro formado, mas na Copasa você é engenheiro? Não, na Copasa eu sou analista. Na realidade, quando eu formei em 1989 e a 1999. As histórias são muito interessantes. E no ano 2000
ainda era possível fazer um processo seletivo interno para você sair da carreira de agente para analista. E aí eu fiz o processo seletivo, né? Na época foram 40 engenheiros que passaram. Eu passei no processo seletivo e aí eu saí da carreira de agente para analista. Isso foi barrado, acho que em 2004, parece que foi o último processo, ou 2003, não sei precisar, mas aí eu fiz desse jeito. Em 2004, na realidade, a Copasa teve um concurso público e eu fui promovido via concurso público, uma situação bem interessante. Precisava de 4 anos de experiência, eu já tinha os 4 anos de experiência como engenheiro. E aí fiz o concurso público, ao ser aprovado no concurso público, eu fui promovido na Copasa. Então, uma situação meio inusitada também que aconteceu. Então, por isso, hoje eu sou analista, entendeu? Eu saí da carreira de agente para analista. Perfeito. Interessante, né? Porque era uma carreira de ciclo único, né? E muita gente na Copasa hoje não tem tantas oportunidades nesse sentido, né? Mas você qualificou também. Então, Alvin, queria te perguntar, para começar a conversa e tal, né? Sobre essa parte que você disse sobre o conselho de administração, a gente orgulhosamente defendeu seu nome, um excelente nome, foi um nome que a gente pleiteou muitos trabalhadores e vários trabalhadores também, de uma maneira elogiosa, que tinham contato com você também e falaram que é um nome muito propositivo, muito bom, que tinham tido outra experiência com você. Nesse sentido, para o trabalhador copasiano entender o que é um conselho de administração, né? E entender a importância de um conselho de administração, de uma empresa estatal, né? Principalmente. É, tivemos grandes quadros lá, inclusive, né? Robson, João Bosco. João Bosco é um grande nome do saneamento E brasileiro, que né? também já está previsto ele vir fazer uma participação aqui também, você sabe, né? Sim, cara excepcional, cara muito bom mesmo. E explicar para o pessoal o que é o conselho de administração, qual é a rotina, quais são os ritos, o que vocês fazem com relação à tomada de decisão para a Copasa, né? Que é onde toma as decisões, de fato, são lá, é um conselho, né? As decisões são tomadas lá. E é isso, assim, uma introdução de como funciona o conselho de administração na Copasa. Ótimo, Lucas. Aqui também, né, fazer coro ao que você disse aí em relação ao João Bosco e Robson. É uma responsabilidade para a gente estar sucedendo eles, né, porque foram muito bem. E aí o João Bosco foi nosso primeiro representante, ficou lá há 4 anos, depois o Robson deu sequência no trabalho, e a gente tem essa responsabilidade de dar continuidade disso. O Conselho de Administração reúne uma vez por mês de forma ordinária e, quando tem alguns assuntos específicos, faz uma reunião extraordinária. No Conselho de Administração são tomadas as principais decisões da empresa. Então, se você pensar desde a parte de logística até a parte de pessoal, a parte de investimento, tudo é levado para a alta direção lá do Conselho de Administração. Então é muito importante o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração. Ele está ali o tempo todo, são 7 conselheiros, né? Todos conselheiros muito renomados no mercado. Então o representante dos trabalhadores ele tem esse poder. Por isso que eu acho que é primordial que o representante dos trabalhadores tenha essa interface muito grande com os sindicatos para realmente representar os trabalhadores e levar a mensagem dos trabalhadores lá. A reunião é o dia todo, a gente não tem tempo nem para almoçar, corre o dia todo, porque a maioria dos conselheiros vem para a reunião no próprio dia, né? Vem de avião e volta de avião. E aí você tem os assuntos, né? Você tem as políticas, a revisão de alguma política e leva lá para ser aprovado pelo conselho. Os empreendimentos maiores você leva lá para ser aprovado pelo conselho. As principais decisões de concessões, por exemplo, que é um assunto que preocupa muito os trabalhadores, né? Se você perde concessão, você está perdendo espaço. E a função do conselheiro, e aí não só do conselheiro representando os trabalhadores, mas a função do conselheiro da empresa é fazer com que a empresa seja perene, né? Que a empresa dure por mais tempos. E aí ele tem que olhar realmente o lado da empresa, ver o que é bom para a empresa, o que faz a empresa realmente evoluir, progredir, atender melhor os clientes, porque a razão de ser de uma empresa é seus clientes, né? Sem cliente a empresa não vai durar. E aí, para atender bem os clientes, você tem que ter pessoas.
Então, é muito importante que a gente fale aqui de pessoas e falar de empregados e falar dos nossos companheiros o tempo todo, porque a todo instante, eu estou num estúdio desse aqui, você pode pensar qualquer coisa, qualquer objeto desse estúdio teve uma participação de uma pessoa para fazer isso, entendeu? Ou de várias pessoas. Então, vamos modernizar a empresa, vamos inserir tecnologia a todo instante, é assim. Eu acho que as empresas e a vida do cotidiano, eu digo que às vezes é como se você estivesse numa esteira rolante, assim, não, correndo esteira. Se você ficar parado, você não fica onde você está, você vai retroagir. Então, para você permanecer, às vezes, no mesmo lugar, você tem que correr. Se você quiser evoluir, você tem que correr mais que a velocidade da esteira. É o ciclo da vida. Então, assim, é preciso que você tenha essas evoluções. Mas quem faz a evolução são as pessoas. Então, a todo instante, a gente tem que lembrar sempre disso. O empresário muito bem sucedido. Ele é muito bem sucedido porque ele teve pessoas muito competentes que o auxiliaram para ser bem sucedido. Que às vezes hoje em dia você está falando demais de sucesso empresarial, e aí hoje você usa muito termo em inglês, muita coisa assim. Mas não, desde que o mundo é mundo, e aí quando fala inovação, melhoria, tudo isso, fala como se fosse coisa nova. Eu falo que talvez os nossos antepassados eram muito mais inovadores que a gente. Eles inventaram o fogo, eles inventaram outras coisas. E aí a gente hoje, às vezes, não, eu tenho um software que faz uma leitura, que faz isso e tal. Eu passo como o papa da inovação. Gente, a espécie humana sempre evoluiu. O homem sempre Tem evoluiu. gente que escreve artigo com chat GPT. Pois é. E aí, sim. E as pessoas querem ser o dono o dono da evolução. Não, a espécie humana sempre evoluiu, até para sobreviver, né? Então, é muito interessante isso. E aí a empresa precisa realmente, a todo instante, evoluir. Mas a gente nunca pode abrir mão disso. A importância das pessoas, a importância do empregado, porque são eles que fazem a empresa evoluir. Alvin, ainda entrando na questão da eleição, para o trabalhador entender a relação da eleição com a sua atuação no conselho e as vedações que você tem. Você, desde a época da eleição, eu te vejo como uma pessoa muito ética, né? Você tem um cuidado ao conversar sobre as questões relacionadas ao conselho lá na eleição, quando você veio conversar com o Sindágua, com relação à possibilidade de apoio e tal, só que você pegou e viu aquela questão lá que tinha a vedação, né, de uma entidade sindical apoiar a sua candidatura, e essa mesma vedação também foi para os outros demais candidatos. Então a gente não conseguiu te apoiar de forma institucional, né? Nós, o Sindágua, quando eu falo nós, o Sindágua, ele não te apoiou porque tinha uma vedação e você não podia ser prejudicado com um apoio desse sindicato. Mas, por outro lado, o nosso jurídico aqui avaliou naquele momento que nós somos empregados da Copasa e a gente tem liberdade de votar e apoiar quem a gente quiser, independente do candidato. Então, o Sindágua não apoiou, mas os diretores que estão nesse sindicato teve a liberdade de votar. E eu mesmo votei em você e pedi voto e tal, porque eu sou eleitor e o eleitor pede voto. Então, por isso que a gente te acompanhou e algumas pessoas pensam que foi o sindicato, mas não, foi os diretores, que é totalmente diferente, né? Mas, enfim, eu, enquanto trabalhador e enquanto eleitor também, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta que agora eu quero que você me responda. Assim, por que que o conselheiro de administração, na hora de defender uma pauta do trabalhador, não pode estar presente? Né? Eu vejo essa dificuldade desde a época quando o João Bosco era o nosso conselheiro. O João Bosco, por sinal, fez um bom trabalho também. E na gestão do Robson também, que também, por sinal, fez um bom trabalho. E você, de fato, agora vai ter que desdobrar para superar o trabalho dos dois, né? E eu não duvido da sua capacidade. Mas você tem um desafio muito grande pela frente, que é tentar alterar lei ou norma ou regulamento ou regimento, quaisquer que for, né, alguma coisa que tem lá que impeça de você participar, porque você também é um trabalhador. A gente vem num podcast, vai no informativo, faz um vídeo e fala, nós temos nosso conselheiro que é representante dos trabalhadores. Mas na hora de defender a pauta do trabalhador, ele simplesmente é convidado para sair. Da mesma forma, não acontece com o representante do governo do Estado, que na hora para votar lá repasses extraordinários, o representante do governo está ali para votar
esse repasse extraordinário. Então, assim, explica para nós, eu sei que você, né, eu compreendo que você tem algumas questões que você não pode falar, você já, conversando com a gente aqui, você já mostrou isso, porque assina lá na questão do documento, né, de sigilo e tal, e a gente não vai te pedir que você relate alguma coisa interna do conselho, porque eu sei como funciona, mas o funcionamento do conselho isso é livre, né? Eu acho que você pode explicar para a gente aqui como funciona e o que que você pode fazer para mudar esse cenário, né? E o que que o trabalhador pode fazer para te ajudar a empurrar nesse cenário que tem que ser modificado também. Eduardo, é muito interessante essa fala sua. O argumento é conflito de interesse, né? E aí, se você for tratar de forma mais ampla, a todo instante você está ali. A toda reunião nossa, a gente está com o interesse. No caso específico do Alvin como conselheiro, é o interesse de que a empresa fique cada vez melhor, o interesse de que os nossos clientes sejam bem atendidos, que a gente tenha realmente a uniformização dos nossos trabalhos, que todo mundo possa receber água, tenha o saneamento básico, e aí quando você fala básico, é básico mesmo para todo mundo, ampliado. Então, assim, a todo instante a gente está falando de interesse, e é o que motiva a gente na vida, são os interesses. Aí tem o conflito de interesse se eu for tratar a pauta dos trabalhadores. É errado, porque os trabalhadores é que fazem a empresa funcionar, entendeu? Então, tem alguma coisa, se for o item de negociação salarial, o percentual, tá, tudo bem em relação a alguma coisa específica, mas a parte de trabalho não pode, a parte de trabalho é essencial, entendeu? É ela que faz a empresa funcionar, então acho que não aconteceu ainda, mas pode ter certeza que na primeira reunião que falou, Alvin, eu gostaria que esse assunto você não participasse da reunião, eu vou conversar com o presidente do conselho e falar, olha, mesmo que eu não vote, mas eu tenho que participar, eu tenho que emitir opinião. Eu estou aqui representando os trabalhadores. Os trabalhadores têm opinião, os trabalhadores têm voz. Então, os trabalhadores conhecem muito mais a empresa do que o conselho, do que o presidente. O presidente não tem olho para visualizar a empresa como um todo, assim como ninguém tem, entendeu? E aí, no início aqui da nossa conversa, eu falei antes dos nossos colegas, e às vezes eu volto muito no passado para exemplificar o conhecimento que a gente tinha, porque às vezes hoje você tem muito conhecimento teórico, mas antes a gente tinha um conhecimento teórico e tinha um conhecimento prático. Então você tinha aquele domínio. Se querem melhorar a empresa, quem melhora a empresa é os trabalhadores. Quem vai saber a realidade lá de Salinas, ou quem vai saber a realidade lá de Ubá, ou conhecer a realidade de uma unidade de Belo Horizonte, e às vezes de uma região específica, é aquela pessoa que está trabalhando ali. Então, a voz daquela pessoa tem que chegar ao conselho. Senão, o conselho toma decisões e indica soluções que não são soluções aplicáveis, às vezes, no dia a dia. Entendeu? Então, eu acho muito importante que tenha um espaço para que o representante dos trabalhadores possa manifestar em todos os assuntos, principalmente os assuntos em relação aos trabalhadores. E que hoje, infelizmente, é vetado, né, Alvin? Infelizmente é Né? vetado no regimento, tá lá, conflito de interesse, tem que pedir ao representante dos trabalhadores para sair da reunião. Então, assim, é claro que a gente sabe que a participação dos trabalhadores lá com a sua representação é muito pequena, né? É 1 em 7, né? É 1 em 7. É 1 em 7. Então, assim, já é uma quantidade muito pequena e a única influência que a gente pode ter no conselho nesse sentido é a nossa voz. Se a gente não puder, pelo menos, falar e expressar por que tal coisa tem que ser modificada ou não pode ser excluída nesse sentido, nós não estamos fazendo nada lá. Daí a importância do nosso conselheiro, que é eleito representante dos trabalhadores, falar, pelo menos falar, mesmo que ele não pode votar, né? Agora eu fico assim muito triste e abismado também, esse é o sentimento, quando a Copasa vai lá e fala que tem um conflito de interesse e o representante dos trabalhadores não pode, ainda não aconteceu com você já falou, né? Mas o representante dos trabalhadores não pode participar da reunião quando a pauta é trabalhador. E aí, Alvin, a gente participa da mesa de negociação todos os anos e é o trabalhador que senta com a empresa para negociar. Se dá água, é trabalhador. Quando o Lucas vai lá e senta do lado de cada mesa, eu também lá, nós temos interesse sobre a pauta. Se a gente for olhar nessa lógica e não tem que terceirizar nossas negociações, então esse é o primeiro ponto. O
O segundo ponto é que quando a Copasa coloca na mesa lá superintendente, gerente para negociar com a gente alteração de PL, o cara que está do outro lado da mesa ali também tem interesse sobre aquela PL, né? O bônus que ele vai receber, e a gente sabe disso do que a gente está falando. Ué, então por que que aqui não tem conflito, mas na hora lá do conselho, que é para votar uma coisa que é importante para o trabalhador, tem um conflito? Porque eu tenho certeza que se o representante dos trabalhadores pudesse votar entre terceirizar ou fazer concurso público, eu não tenho dúvida que vocês estariam votando lá para fazer concurso público. Mas aí eles eliminam a participação da representação, que eles sabem que quem foi eleito está ali falando pelo trabalhador. E o trabalhador não quer que acabe com superintendência, não quer que acabe com distrito, não quer que terceiriza, quer que faça concurso público, não quer que faça distribuição extraordinária. É lógico, né? Tem distribuições que vocês vão ser quase que forçados a aprovar. Mas eu tenho certeza que com todas as argumentações possíveis, vocês vão rejeitar essas distribuições. Porque nós temos problemas em diversas concessões, a exemplo que a gente tinha lá em Patos de Minas, recentemente agora aqui em Divinópolis, Nova Serrana, Montes Partes, Extrema, Alpinópolis, Ipatinga, passou na Nuque, lá atrás, não é nessa gestão, mas tínhamos lá Pará de Minas, então enfim, problema com concessão a gente sempre tem, mas nessas concessões quem estão ali presentes são os trabalhadores. Daí a importância do representante do trabalhador ser ouvido, ele poder falar, ele poder expressar, porque ele anda, você entrou na Copasa como auxiliar administrativo. Aí você fez, né, você estudou, se tornou engenheiro, e aí você passou de agente para analista, e você hoje é um analista e conhece a empresa a fundo, né? Foi gerente de um distrito enorme, igual Contagem, por exemplo. Então você tem um conhecimento operacional, teórico e técnico da empresa. Por que não ouvir a representação dos trabalhadores? Então fica assim muito incomodado mesmo com essa posição da empresa, quando fala bem assim, ó, o representante do trabalhador está aqui numa situação de conflito de interesse, porque ele também é trabalhador. Mas, por outro lado, o representante da empresa, quando vai negociar com a gente, não tem conflito. Então, acaba que a gente vai questionar, né? Desta forma, verbal, a gente questiona o compliance da empresa, né? Para algumas coisas valem, para outras não, né, Lucas? Uhum. É engraçado porque esse trabalho que você exerce no conselho, ele tem uma transparência normativa muito rigorosa. Até inclusive, se qualquer um quiser ver sobre o seu trabalho, você vai lá, ri.copasa.com.br, você acessa as atas do conselho. Então, quer dizer, é um trabalho feito com uma transparência tão rigorosa que tudo que acontece na reunião, além de você ter que assinar embaixo ali, na verdade, todos os seus votos, suas falas são ali colocados, né? Para a gente quiser, para se o trabalhador quiser auditar e se o investidor também quiser. Agora, o que eu questiono muito sobre esse aspecto de como operam os conselhos das empresas estatais, né? Você tem uma série de outras empresas estatais que vão ter no cerne desses componentes uma lógica da financiarização. De uns tempos para cá, mais precisamente dos últimos 30 anos para cá, você tem colocado mais especialistas em mercado financeiro no conselho. No caso da Copasa, a gente tem operador do BNDES, que não necessariamente é do mercado financeiro, até porque o BNDES é um banco público, né? Mas de ter uma composição ali de pessoas que lidam com uma lógica do privado. Você pega muitas vezes experts em assuntos tecnocráticos, vamos dizer assim, mas que todos, na verdade, versam sobre um direcionamento de um interesse, que é o interesse do capital e o interesse do capital financeiro. Então, quando, na verdade, fala sobre essa questão ética do conflito de interesses, é para preservar o interesse do capital e o interesse do mercado financeiro, né? Mesma coisa se estivesse dizendo o seguinte, olha, vamos preservar os nossos interesses do mercado financeiro contra um possível interesse que não seja, né? E a gente sabe muito bem, como você bem disse, né, que a experiência do trabalhador copasiano é que formou, de alguma determinada maneira, o maior ativo da Copasa. Até porque foi essa experiência, né, que fez com que, na verdade, a Copasa fosse operada até hoje. Temos chegado aqui com devido respeito da sociedade, inclusive. Até te perguntar qual é a sua percepção sobre essa questão do ativo, da informação, na verdade, né? Ser o principal ativo da Copasa. Porque quando você disse aí, eu lembrei de uma coisa muito básica, né? Uma vez eu fiz um estudo correlacional sobre isso, que as melhores rotas dos leituristas da Copasa é onde eles tinham há mais tempo operado ali. Ou seja, quanto mais tempo em determinada rota, mais eficiente fica naquele trabalho.
E assim, creio que seja para todas as funções, até porque conforme você vai tendo experiência com determinado problema cotidiano, e os problemas são vários, uma solução aplicada hoje, amanhã talvez ela não seja mais adequada, né? Por isso que, inclusive, você tem que ter constância naquele locus ali onde você está operando. Qual a sua percepção dessa questão do ativo, o principal ativo da Copasa, ser a experiência do trabalhador copaziano? Até porque a gente tem enfrentado problemas com relação a isso, né? Muitas vezes com terceirizações que vão se agravando e vão deixando a empresa cada vez mais improdutiva. Em contrapartida, você tem uma desvalorização daquele trabalhador que vai ser produtivo, mas que necessita três coisas: qualificação, tecnologia e valorização salarial. Né? Qual a sua percepção sobre essa questão da mudança de imagem, né? do mercado financeiro? Ver, às vezes, um ativo não desqualificado, porque os trabalhadores terceirizados também são trabalhadores, mas de determinada maneira mais improdutivos, né? E uma visão sua sobre isso, assim, que você falou foi bastante interessante. Bem interessante essa colocação, Lucas. Eu vou comentar rapidinho aqui, que eu achei a fala do Eduardo muito pertinente, né? A negociação de database são os companheiros lá, que são os superintendentes e tal, que negociam. Então, a todo instante. Então, é o que eu disse aqui, a todo instante você tem a situação de conflito de interesse. Então, não procede. No caso do Conselho de Administração, tolhiu o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração de participar de pautas voltadas para os trabalhadores, tá? Essa fala sua aí é muito interessante e se você pegar, eu vou sair um pouquinho do nosso contexto e imagina os músicos mais feras do mundo que você tem, se você olhar, ele treina várias horas por dia e tem muito tempo para ele chegar naquele nível, né? E aí o que acontece? A gente tinha antes muitos empregados que chegavam naquele nível de conhecimento, de eficiência, pela repetição. A repetição em si ela já gera essa capacidade da gente ser melhor. Então, às vezes você vai fazer alguma coisa, a primeira vez que você faz, dirigir, por exemplo, né? A primeira vez que a gente vai dirigir, a gente tem muita dificuldade, depois a experiência vai permitindo a gente ter mais controle da situação e você vai melhorando a cada momento. No caso da terceirização, primeiro, as condições de trabalho dos companheiros terceirizados muito pior, entendeu? E aí você tem um rodízio de pessoas muito grande. Esse rodízio de pessoas não permite que aquele empregado terceirizado fique tempo necessário, inclusive, para ele assimilar o conhecimento, entendeu? Então, esse é o grande problema. E aí, quando você tem concurso público, você tem uma valorização dos trabalhadores, você tem uma interação para a gente não ficar isolado também, uma interação com universidades para ver o que tem de moderno entrando para o trabalhador poder assimilar. Você tem literalmente a capacidade de evoluir, de melhorar seus processos. Quem vai melhorar o processo da Copasa é o empregado da Copasa. O terceirizado ele não tem o conhecimento, não tem experiência, não vivenciou aquilo para emitir uma opinião que seja tão relevante para melhorar um processo, entendeu? Sim. Tem opiniões, tem situações, mas a gente está falando de um modo geral. Quem melhora realmente é quem está ali no dia a dia que vai sentir essa melhoria realmente, essa eficiência que a gente precisa ter. E aí, em relação aos terceirizados, você começa a ficar refém. Eu vou fazer uma brincadeirazinha aqui, mas é mais ou menos quando aquela piadinha que a Eva pergunta para Adão. Adão, você me ama? E ele fala, eu tenho escolha. Né? Então, assim, a gente já está quase que nessa fase. A gente olha para terceirizado e fala, eu tenho escolha. Se eu quiser funcionar, eu estou precisando de você. E aí, a gente citou o caso aqui de Nanuc. Nanuc, quem pegou concessão da Copasa, é uma terceirizada da Copasa. Trabalhou aqui o tempo todo, pegou o nosso conhecimento, e aí foi lá e pegou nossa concessão. Então, a todo instante, a gente fica vulnerável quando a gente faz isso. Entendeu? A gente precisa de apoio das terceirizadas? Precisa. Mas, no mínimo, a gente teria que ter um estudo para olhar o que eu posso terceirizar, o que eu não posso terceirizar. Entendeu? E qual é o impacto da terceirização para piorar a minha eficiência, que antes a gente era muito mais respeitado antes, e aí, só complementando, eu trabalhei aqui e trabalhei no interior, entendeu? Sempre o encarregado da Copasa na cidade,
Pô, todo mundo fala, fulano é bom demais, trabalha demais, ele é responsável, o prefeito despacha com ele. Assim, era a referência de um profissional na cidade, era o profissional da Copasa, entendeu? A gente não pode perder isso, porque isso é a imagem da Copasa. A imagem da Copasa não só é o que a gente vende na mídia, que vale efetivamente é o que a gente entrega no dia a dia para os clientes. É um paradoxo aí, né? Porque os trabalhadores copasianos passam a treinar os terceirizados. Ou seja, você faz uma transferência de know-how e que se você fizer uma transferência de know-how da empresa inteira, daqui a pouco é o que você falou. Daqui a pouco são eles que estão pegando essas concessões, né? Deixa eu entrar nesse assunto também, porque eu gostei desse assunto, viu, Lucas? Você abriu bem, Alvin, colocou uma situação ali, teve um cuidado de falar do terceirizado, no sentido que é a rotatividade que faz ele ter um serviço ruim, né? E não um trabalhador, né? Uhum. Eu entendi nas entrelinhas. O Jair, o presidente da CUT, quando veio aqui também, teve essa preocupação. O Emerson também, do Sindicato, teve essa preocupação. Alvin, então vamos lá. É, é bom a gente deixar isso aqui muito claro, bem realçado, né? Porque que a gente é contra o serviço terceirizado. E, de novo, vai ficar muito claro que nós não somos contra o trabalhador terceirizado, até porque esse trabalhador, ele não fica nesse serviço muito tempo. Então, não é o trabalhador, é o sistema de como é o serviço terceirizado. Por que ele não fica no serviço muito tempo? Porque ele entra achando que é bom, aí ele percebe que o serviço é ruim, fica ali 1, 2, 3 meses e sai, não deu tempo de aprender, vai lá entrar outro e faz a mesma coisa, e no final vai prestar um serviço ruim para a população, né? Assim tem acontecido com o serviço de leitura aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O serviço que o leiturista próprio da Copasa, que estava aqui, que fazia anos, que chegava lá na porta da casa do seu Zezinho, lá, toque, 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 e que já sabia o nome do cachorro, sabia o nome do papagaio que tinha lá, como que chamava a Dona Maria e os filhos do seu Zé, ele já sabia exatamente como que era a fatura dele todos os meses. E o dia que tivesse alguma coisa anormal, ele já explicava que possivelmente tinha um vazamento. Então era um atendente que estava ali na rua todos os dias. Então é uma pessoa que de fato conhecia os bairros e as situações, né, as peculiaridades. Aí vem um trabalhador terceirizado, que não é culpa dele, e de uma hora para outra começa a fazer esse serviço, né, Lucas? Aí quando ele chega ali com 1, 2, 3 meses, parou, aí vai entrar outro e faz o mesmo processo. Então é isso que explica o motivo pelo qual nós somos contra o serviço terceirizado. Não é o trabalhador, mas é como a terceirização do serviço é feita, né? Explorando os trabalhadores, pagando pouco, menos do que o trabalhador da Copasa ganha, que já é pouco, para depois quem ganhar é só o patrão. Lá em Nanuque, de fato aconteceu isso, né? De fato aconteceu. Eu entendo o seguinte, nós estávamos aqui com o Murilo Valadares numa podcast também, a gente concorda que o privado ele é necessário no saneamento, mas como um parceiro, não como concorrente, né? Você terceirizar alguns setores dos quais o trabalhador não consegue fazer, ou seja, que não é atividade fim, isso é normal em qualquer área. Agora, você pegar e trazer esse terceirizado, que poderia ser um parceiro, e fazer ele ser um concorrente, aí já está errado, né? Então, assim, com essa gestão do governo Zema, ele vem tentando fazer com que o terceirizado se torne um concorrente, não um parceiro. Ele vem tentando, ele vem forçando o privado a entrar na Copasa e se tornar um principal concorrente dele. Vou resgatar lá em 2019, quando o Zema entrou na primeira gestão dele. 2019 foi, né? Primeira gestão dele. Ele colocou o Carlos Eduardo, que veio lá da Águas do Brasil, concorrente da Copasa, a mesma empresa que está lá em Pará de Minas, para ser presidente da empresa. Ele fez isso. Ou seja, você falou da questão aí dos ativos da empresa, da informação, como é o ativo da empresa, é o trabalhador, que também são as informações. Aí vem um gestor de fora, de um concorrente da Copasa, assim como a gente tem no Conselho de Administração, vários que são do setor, não vou ficar citando aqui, depois o Lucas, se quiser, ele pode citar, e que vem aqui, que pega a nossa informação, pega o nosso know-how e leva para fora. E é isso que está acontecendo. Agora, infelizmente, o governo do estado não está dessa forma, né? Infelizmente. Daí, de novo, reforçando a importância da gente ter um conselheiro de administração, mesmo que seja um só, eleito pelos trabalhadores lá no conselho, para verbalizar isso, expressar nossa chateação com relação a isso, bater na mesa, não vou bater aqui agora porque senão o Igor vai me xingar aqui, né? Porque vai pegar lá, vai captar, mas bater na mesa e falar por que eu tenho que sair daqui?
Por que que quando for discutir uma pauta de trabalhador, eu tenho que sair? Por que que na hora de votar aqui para fazer um repasse extraordinário, vocês não saem também? Existe um conflito de interesse do outro lado também. Então nós não podemos tratar os conflitos somente quando vocês enxergam. Essas coisas, elas têm que ser ditas lá na mesa. Eu sei que você vai fazer isso, sabe? Aí voltando isso aí para a terceirização, jogando lá também. Por que que hoje a Copasa está com 9 mil trabalhadores, pouco mais de 9 mil, que no último balanço ela apresentou, salvo me engano, 9.563 trabalhadores, e hoje com essas demissões, depois eu quero te perguntar sobre isso também, ela está com um pouco mais de 9 mil, mas por outro lado, está aumentando o número de trabalhadores terceirizados, né? Espera aí, você vai diminuir aqui, você vai trocar a sua mão de obra qualificada para uma mão de obra terceirizada que não tem essa qualificação, então de fato você não está tendo compromisso com quem paga a nossa conta, que é o cliente, né, Alvin? Então assim, eu queria que você comentasse sobre isso, sabe, sobre essa questão, você meio que já comentou, das terceirizações, se tem possibilidade de aumentar ainda mais, né, as terceirizações na Copasa, dentro daquilo que você pode expressar, porque a sua opinião é livre, você pode explicar sobre isso. A gente viu que quando o governo federal soltou os decretos 11.466 e 11.467, o Hélio Beltrão, foi ele? Ele soltou um vídeo, ele era do conselho, ou é ainda? Era, né? Ele era do conselho. E ele soltou um vídeo expressando a opinião dele com relação aos decretos do governo federal. Então, a sua opinião você pode soltar, eu tenho certeza disso. Então, assim, o que você acha com relação às terceirizações da Copasa? Você acha que vai acontecer mais ainda? Já foi leitura, está indo atendimento? Fiquei sabendo que está indo almoxarifado, né, em várias unidades. Fiquei sabendo também, quando a gente fala fiquei sabendo, porque algumas pessoas contam pra gente a fonte, a gente não pode soltar, né? Uhum. Fiquei sabendo também que está terceirizando o serviço de eletromecânica e a gente não sabe onde vai parar. Se continuar do jeito que está, e se a Copasa amanhã entender que ela pode fazer demissão coletiva, daqui a pouco vai ter aí 2, 3, 4 mil trabalhadores só. Comente. Eduardo, a administração da Copasa e esse conselho que está aí e o governador, eles são muito favoráveis à terceirização, entendeu? E a terceirização, o que eu disse aqui, às vezes sem critério, sem análise. A gente precisa realmente do terceirizado em um monte de situações, mas as atividades fins nossas, eu acho que a gente não poderia terceirizar de jeito nenhum, entendeu? Infelizmente, o cenário que indica que a gente vai continuar aumentando a nossa terceirização, entendeu? Agora, o Conselho solicitou para Comitê de Gestão de Pessoas que façam uma análise para verificar, e com o presidente também, para verificar essa possibilidade de qual a vantagem que a gente está tendo em fazer essas terceirizações. Boa. Entendeu? Isso aí é essencial. A gente quer que a empresa tome sempre as melhores decisões, e as decisões, no caso da empresa, não pode ser, igual o Lucas comentou, não pode ser só o lado financeiro. E às vezes a gente vê muito, hoje em dia, então, é muito comum a gente falar que os empreendedorismo de palco, né? Que eles vêm com uma ideia mirabolante, tentar inventar a roda como a solução para salvar a empresa, mas salva a empresa por 5, 10 anos. Entendeu? Eu quero ver alguém que chega e fala, não, essa solução minha vai durar 500 anos. Entendeu? Eu sei que eu estou extrapolando aqui, mas é para ter essa visão. E no caso específico nosso, a gente trabalha com água, que é muito, muito, muito especial. A água é vida. Então a gente trabalha com vida. A gente não fala muito, até por questão de segurança, mas o cuidado que a gente tem que ter é absurdo em relação à água, entendeu? Imagina o tanto de hospitais que eu estou fornecendo água, um problema que eu tiver numa água, gente, é o estrago que eu faço, entendeu? A responsabilidade que está em cima do trabalhador da Copasa, entendeu? Então, assim, eu não posso pegar uma estação de tratamento e deixar qualquer pessoa operar uma estação de tratamento, entendeu? São vários metros cúbicos de água, são muitos milhões de litros de água que eu estou distribuindo para a população. E aí, antes, eu comentava muito, até quando eu estava no interior, e eu lembro, numa audiência lá em Contagem, uma das pessoas achou muita graça, porque eu sou de zona rural, né? Nasci na roça, e a gente achava todo mundo da cidade muito bonito,
entendeu? A pele bonita, tal, cheio de dente. Na roça a gente tinha pouco dente, né? A maioria do povo não tinha dente, aí o povo da cidade tudo cheio de dente. Então, olha, pô, o que acontece com esse povo da cidade? Que são mais bonitos que a gente, aquela pele boa, cabelo bom, e a gente aqui sofrido. Deixa a parte, eu sou bem bonito mesmo. A gente aqui sofrido, né? Como a gente falava lá na roça, cheio de caraca, né? A gente brincava assim. E aí, quando eu entrei na Copasa, eu falei, nossa, na verdade, grande parte disso se deve à água, né? É a água. Então, assim, se o Lucas está todo arrumadinho com a blusa bonitinha ali, pode ter certeza que ele usou uma água muito limpinha para lavar a camisa, entendeu? Então, assim, a mulher preocupa muito com o cabelo, né? Eu tenho que estar com o cabelo lindo, maravilhoso. Minha querida, os seus produtos são caros, pode ser importado, lindo, maravilhoso, mas você vai lavar o cabelo com água. Então, se a água não tiver qualidade, se a água não tiver bem tratada, ela não vai te auxiliar até o cabelo bonito. Pode deixar o cabelo com um metro de comprimento e tal, mas não A vai água ter. interfere até na qualidade da cerveja, pra você ter ideia, né? Pois é. Até na qualidade da cerveja. Então, assim, tudo. Então, a gente não está tratando um produto qualquer, a gente está tratando um produto essencial, entendeu? E aí, por se tratar de um produto essencial, eu não posso ter um descaso em relação a esse produto, entendeu? Então, quem cuida da água realmente tem que ter o valor de quem cuida de uma coisa extremamente essencial à vida. Entendeu? Então, eu acho que isso aí tem que ser levado em consideração. E aí, às vezes, eu vejo, toma-se decisões que, de repente, no universo de 5 anos, eu tenho resultado ótimo. Sim. A distribuição de dividendos agora, ótimo, porque eu mantenho as ações da Copasa valorizada, porque o mercado gosta muito de distribuição de dividendos. Não que não tenha distribuição de dividendos e tal. Seria melhor se a Copasa não tivesse no mercado? Seria, mas estando no mercado, segue-se as regras. Eu acho que a gente tem que ter a segurança jurídica, as regras a gente tem que seguir. Mas a gente tem que ter essa inteligência. Eu tenho que ter a Copasa, eu tenho vários quilômetros, né, milhares de quilômetros de rede, e essa rede vai ficar velha. Eu tenho que saber a substituição desse ativo, né? Essa rede vai um dia. Tudo na vida um dia fica velho, entendeu? Então essa rede vai ficar velha um dia, então ela tem que ser substituída. Eu tenho que pensar nisso. Eu não posso pensar, não, se eu fizer a distribuição de dividendos, fizer isso, eu vou manter o valor da ação. Eu quero saber o seguinte, o que eu estou fazendo para manter a empresa cada vez melhor e que a empresa dure por muitos e muitos anos. É isso que a gente tem que pensar. E às vezes as decisões dos gestores pisam muito em pouco tempo. Então acho que a Copasa deveria ter mais coisas institucionais que tivessem menos influência dos gestores, que seria o melhor dos mundos. A Copasa tem um quadro técnico de empregados muito qualificado, entendeu? Sempre foi assim. Antes a gente conseguia dar uma resposta muito mais rápido do que hoje. Então você evolui, por exemplo, em compliance, evolui num monte de coisa que acaba amarrando, entendeu? Quando a gente pegou a concessão de Barbacena, a gente assinou a concessão num dia, no outro dia a gente já estava com uma agência de atendimento funcionando, coisa que é impensada hoje. Então a Copasa tinha muito mais rapidez. Você tinha uma equipe, olha, faltou água em tal lugar, a Copasa não precisava ficar correndo boné atrás de uma contratada para ir lá tentar solucionar. A Copasa fazia o mutirão, solucionava. E a equipe da Copasa é muito qualificada. Agora, a gente deu suporte no Rio Grande do Sul, muitos colegas nossos que estiveram lá falaram, eles ficaram impressionados com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento técnico, com a nossa capacidade de organização, com o estilo de trabalhar da Copasa. Então, assim, a gente sempre foi referência e a gente não pode perder essa referência. Porque eu tenho que ser a referência de mercado? Não, eu tenho que ser a referência de empresa que atua no setor e que atenda bem os clientes. Eu acho interessante porque você tocou num ponto em que eu faço bastante questão de frisar, nessa parte que a gente vive hoje do capitalismo, é a modificação da percepção do tempo, né? Ou seja, as coisas não são pensadas no longo prazo. Mas quem está na frente desse processo pensaram elas a longuíssimo prazo, né? A gente vê esse boom chinês aí agora, né? Esse Belt Road, a China passando a ser a maior produtora de ciência do mundo, a maior produtora em termos econômicos também, de tecnologia, né? Agora em termos militares também, muito futuramente.
Aí o pessoal fala, poxa, mas a China, que na década de 60 era menos industrializada que o Brasil. Mas você vai ver a filosofia chinesa, tem 5.000 anos que esses caras, na verdade, estão pensando. E já dominaram a região do planeta porque eles pensam a longo prazo, né? Uma empresa, por exemplo, igual a Copasa, eu brinco que se ela fosse na China, você já tinha o quê? Você já tinha, além da expansão dela para fora de Minas Gerais, uma expansão dela para fora do Brasil, outras três joint ventures, né? Que é uma empresa que cria tecnologia para ela mesma. Então a Copasa ia ter uma fábrica de hidrômetro, ia ter uma fábrica de produtos químicos, ia ter uma fábrica de tecnologia, de software para isso. E o mais impressionante é o que não se pensa, é um paradoxo do mercado, na verdade, em que ao mesmo tempo em que o mercado cobra menor interferência política possível na Copasa, isso inclusive incide nessas discussões sobre o conselho, você tem sempre uma modificação do cenário político de 4 em 4 anos. Ou seja, eles cobram o que eles querem dizer é que eles querem cobrar uma menor interferência política pró-Estado, pró-empresas públicas de saneamento, pró-contas baixas, né? Que se trata disso, pró-qualidade da água, né? Até porque a Corsan, quando ela foi privatizada lá no Rio Grande do Sul, o primeiro fator em que foi estocado em alguns pontos foi a qualidade da água, que estava insuficiente, né? Ou seja, o mercado vai ter que optar por cortar, ele vai cortar até naquilo que é mais essencial, que nesse caso da água é o tratamento, ou a expansão, ou universalização. Então, eu concordo muito com você nesse ponto, né? É um paradoxo entre o longo prazo que tem que se ver a Copasa, até porque se fosse ver lá no Planasa, quando a Copasa foi criada, se não se imaginasse um longo prazo, não estaria aí saneamento em Minas Gerais realizado. Talvez nós estaríamos igual ao Amazonas, com os menores níveis de universalização em saneamento, né? E essa questão, né, de você pensar como o conselho lida com decisões a longo prazo, mas esses conselheiros, que são pessoas que têm um ethos, que têm uma filosofia, uma história de vida, que não vão estar lá. Você vai estar lá, com certeza. Seu crachá não estava lá, está lá agora, mas depois você vai voltar. Você tem prazo de validade do conselho. Essas pessoas também sabem que tem, mas o seu prazo de validade dentro da empresa é indeterminado. Você vai continuar na empresa e vai continuar fazendo dela aquilo ali algum fator de, com certeza, de promoção de saneamento público e de prosperidade. Ao passo que essas pessoas não. As pessoas sabem que vão sair em 2026 ou antes, né? Vê oportunidade melhor e sai. Então eu acho que você deixou uma filosofia boa para a gente pensar as coisas a longo prazo, né? E de que uma empresa também tem que ser pensada a longo prazo. E só é pensado a longo prazo se você tiver pessoas por tempo indeterminado nessa empresa que vão pensar de uma maneira a encarar as adversidades futuras, essas crises agora que a gente vai estar, né? Eu assustei com um estudo que a ONU soltou esse semana passada que ele era correlacionado que a gente vai passar pela maior crise hídrica dos nossos últimos 300 anos nos próximos 25 anos. Então, quer dizer, o cenário é desafiador, porque em 2015 a gente teve uma crise hídrica e foi o pior ano da Copasa. Mas a gente pode aproximar a vários 2015 de agora para frente, entendeu? E eu acho que é preciso pensar em empresa com responsabilidade, sobretudo responsabilidade social, não só financeira, né? Você trouxe algumas informações aí, Lucas, que é interessante. Eu acho que eu vou tentar complementar essas informações suas, porque eu estava presente nessa crise hídrica de 2015. E eu estava transportando água de caminhão-pipa nessa crise hídrica de 2015. Eu entrei na Copasa como servente, fiquei 5 anos de servente, depois mais 3 de oficial, e esse período todinho trabalhando com caminhão na Copasa, caminhão balizador, hidrojato, transportando água também de caminhão-pipa, rotas. Então, assim, eu tenho uma história operacional na empresa. Então, nessa época, eu achei interessante quando você falou bem assim, ó, a Copasa, se fosse uma empresa chinesa, a gente estaria importando água da China. E eu concordo com você. A Copasa, se fosse uma empresa chinesa, Minas Gerais estaria importando essa água da Copasa da China. Porque parece que a gente dá mais valor do que vem de lá do que a gente fabrica aqui. A Copasa é infinitamente a melhor empresa de saneamento do país, eu vou explicar aqui na frente. Em 2015, nós tivemos uma crise hídrica e Tanhobeiras, uma cidade lá do norte de Minas, uma cidade deficitária, a Copasa gastou mais de 5 milhões de abastecimento de água em adutoras a diesel naquela época.
que são adutores a diesel? Transporte de água com caminhão-pipa, né? Adutor a diesel. Então, a cidade de Itaiobeiras só não faltou água porque a empresa era pública. Lá só não faltou água porque é a Copasa ainda. O que a Copasa fez? Ela pegou água de onde tinha. Aí você vem cá e fala que nós vamos ter a maior crise hídrica dos próximos 25 anos, dos últimos 300 anos, né? E isso é muito importante, aí eu vou te colocar uma questão aqui, Alvin, porque a gente tem, de fato, que começar a pensar a longo prazo, né? Nós somos contra a privatização da Copasa, porque é um serviço essencial, não só porque a gente trabalha nela, porque a gente sabe que onde privatizou não deu certo, né? Ouro Preto está aí, para a gente pegar como exemplo, né? Setúbal foi remunicipalizado. Manaus é o pior saneamento do país. A Copasa é a melhor empresa de saneamento do país. A maior foi privatizada com prejuízo de 4,5 bilhões, né, que é a Sabesp. Ela é a maior, mas a Copasa é a melhor. Eu posso explicar isso aqui. Eu falo isso em todas as podcasts, em todas. A Copasa, para conseguir ficar em terceiro, ou em segundo, ou em primeiro lugar, ela tem que desdobrar muito, porque ela tem uma região que é deficitária, a região do norte de Minas, do Vale de Tionha, parte ali do Vale do Mucuri, não só lá, tem regiões aqui do sul de Minas também, né? Leste a oeste aqui de Minas Gerais, tem cidades pobres, e que dá prejuízo para a Copasa, e que empresas privadas não querem ir. Elas querem ir onde é que está o filé, onde é que são concessões superavitárias, mas enfim, a Copasa é a melhor empresa de saneamento do país, e se tivesse na China, a gente estaria importando água tratada, eu não tenho dúvida com relação a isso. Então, nós somos contra a privatização da Copasa, nós somos contra a federalização da Copasa, porque a gente entende que a Copasa tem que ficar onde está, mas a gente não é bobo e a gente sabe que a pauta do governo do estado é a privatização. Então, entre privatizar e federalizar, a federalização se torna uma excelente alternativa para fugir da privatização da empresa, ou seja, de entregar a Copasa como a Sabesp foi entregada nos últimos dias. Então, enfim, caso a Copasa seja federalizada, a gente pode, Lucas, exportar o nosso know-how que tem aqui em Minas lá para as cidades do Nordeste, para as cidades lá do Amazonas, né? Qualquer de norte a sul, de leste a oeste, levando o melhor saneamento que tem em Minas Gerais para o Brasil. Então seria uma oportunidade para o governo federal levar um bom saneamento e corrigir aquele déficit de saneamento que tem no nosso país, que eu já expliquei aqui um monte de vezes, não vou ser redundante aqui. Alvin, nós temos a nossa opinião com relação à federalização, já expliquei aqui. Qual que é a sua? Eduardo, eu vou... Parece até que é puxa-saco, mas não é isso não. Eu concordo muito com você. Realmente, o ideal era a empresa ficar aqui, mas eu entendo que a federalização é uma oportunidade também. E aí é a Copasa, de repente, ter a oportunidade de expandir e ser mais importante para o país, não só para Minas Gerais, tá? Eu digo que se eu fosse o governador de Minas, como ele diz assim... Que ovo, bem? Governador de Minas, eu sentaria na Copasa e falou, Copasa, eu quero desenvolver o estado e quero a sua opinião. Porque a gente falou aqui a todo instante que a água ela é essencial. Não se consegue desenvolver o estado sem ter o domínio, o conhecimento da situação hídrica do estado. Como que eu vou colocar? O Eduardo falou aqui, a gente deve fazer a doutora Diesel para atender Itaiobeiras lá na crise hídrica. Como que eu vou colocar uma empresa lá em Itaiobeiras que precisa de muita água na sua matéria-prima? Não tem como. Então, o desenvolvimento do estado, se ele fosse sensato, se fosse inteligente, passaria pela Copasa. Chegar pela Copasa e olha que uma preocupação que eu tenho, eu trabalhava no SHD, que é a unidade que cuida dos recursos hídricos, uma unidade extremamente importante dentro da Copasa, que é colocada de escanteio. Porque aqui é que eu tenho a informação, aqui é que eu chego, se eu quiser, para o grupo de empresários, eu falo, olha, se você quiser investir nessa cidade, você vai ter água para esse volume de água. Não tem jeito, todo lugar você precisa de água, entendeu? Ah não, aqui se você precisar de muita água, não é aqui.
Você pode investir aqui, você pode investir aqui, entendeu? Então, assim, isso faz parte do desenvolvimento. Agora, saindo um pouquinho desse contexto de Copasa para Minas Gerais e para o Brasil, a Copasa tem uma capacidade técnica de dar um suporte muito grande. E a Copasa já fez isso. A Copasa já deu suporte lá de tratamento de saneamento na África. Angola, né? Angola, tinham colegas nossos, da nossa equipe, que Quando ia eu em entrei, Angola. estava fazendo esse apoio. Estava dando esse apoio, sabe? Muito decisivo. A Copasa deu apoio decisivo em outros lugares. Então, conhecimento para isso. E aí, a vantagem, né? Quando você pega um empregado copasiano, que sabe tratar a água, que sabe cuidar do saneamento, ele pode trabalhar aqui, ele pode trabalhar na China, ele pode trabalhar no Japão, ele pode trabalhar nos Estados Unidos. Assim como trabalhou no Rio Grande do Sul. Assim como trabalhou no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o conhecimento dele é um conhecimento mundial. Então, é um profissional diferenciado. Por quê? Não desmerecendo as outras profissões, mas às vezes o profissional que domina a parte jurídica, né? Nós temos advogados e tal. Pô, se ele for para trabalhar como advogado na China, bem mais complicado, né? Agora, se a gente pegar um profissional da Copasa e falou, a partir de amanhã eu quero que você esteja lá na China, ou que terminou a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, nós vamos ter que restabelecer as condições da Ucrânia, e aí eu gostaria que vocês fossem lá para restabelecer as condições. Ele tem condição técnica para isso. É muito interessante que é um profissional que consegue atuar no mundo todo. Então, isso é muito diferente em relação a isso. E aí, em relação à privatização, e falando isso, você comentou aqui do Estado, todo mundo, né, quando se fala a parte do povo do mercado financeiro, Estado mínimo. Estado mínimo, a hora que eles estão ganhando. Quando acontece crise, a gente viu isso com a pandemia, infelizmente, todo mundo vai lá na porta do governo, socorro, socorro, é como se fosse filho, ô pai, meu dinheiro acabou, tem como você depositar um dinheirinho para mim aí, esse mês eu errei minhas contas e tal. Então, assim, é interessante isso, né? Na hora que estão lucrando, o Estado tem que ser mínimo. Na hora que é contrapartida, está tendo prejuízo, vai lá, olha, me socorre aqui, porque eu estou passando por uma crise, então tive um prejuízo absurdo e tal. Então a gente tem que pensar desse tudo, um pensamento mais aberto, né? Um pensamento mais social, mais aberto em relação a isso. Eu acho que é um pensamento mais inteligente, até porque, se você for ver, isso é muito exaustivamente estudado na economia, né? Mariana Mazzucato, que é economista que estuda isso aí nos últimos 15 anos aí, tem ganhado destaque, ela fala que na verdade é o seguinte, até o iPhone que está no seu bolso, por exemplo, celulares que a gente usa, começa com investimento estado lá em pesquisa e universidade. E aqui no Brasil, se a gente não tiver pesquisas feitas em universidades públicas, você tem menos de 1% das universidades privadas que fazem investimento em pesquisa. Onde isso vai chegar? Se não tiver investimento em pesquisa, o pessoal não sabe como tratar a água. Se não tiver investimento em pesquisa, o pessoal não sabe como bombeia a água. Se não tiver investimento em pesquisa, o pessoal não sabe nem onde tem água direito, né? E que é feito pelo Estado. O investimento em educação, ciência e tecnologia, majoritariamente no Brasil, é feito por meio do setor federal, né? Pelo Estado. Agora, um dia desses aí mesmo, aí eu estava vendo uma entrevista de um comunista defendendo as posições do Estado e defendendo o Estado como indutor da economia. O comunista chama Eike Batista. A última entrevista que ele deu aí pro Primo Rico, né? Que é um canal desse empreendedorismo de palco, né? Tem um rapaz que passou na Copasa aí que trabalhou para Eike Batista, você sabe, né? Não, Não? não. Tem. Depois vamos comentar sobre ele. Depois. Pois é. Tem que falar pelo onde pergunta ele onde é que tá o mapa da mina. Mas aí nesse contexto aí, eu fiquei um pouco assim, perplexo, né? Porque a classe média nossa, classe média baixa, às vezes, defende um ideário Estado mínimo, mas quer pagar escola particular para os filhos, transporte tem que ser sempre um carro, não pode ser transporte público, o plano de saúde tem que ser um plano privado, e não defende, na verdade, o que é o melhor, que são as empresas públicas, igual a Copasa, igual a CEMIG, e quer privatizar tudo. Aí vem aquela frase lá, né, dos franceses, 68, né, quando tudo for privado, quando tudo for privatizado, nós seremos privados de tudo, né? E esse pessoal acha que isso não atinge eles, né? Aí, infelizmente, a gente tem no Brasil essa onda dos empreendedores de palco, né, dos coaches, né, dos Pablos Marçais da vida, com soluções mágicas, fantásticas e que
infelizmente, é uma covardia em termos intelectuais, porque a realidade sempre é mais dura e a realidade sempre mostra que as coisas são mais complexas. E nesse sentido, Alvin, falando de complexidade, inclusive, nós na Copasa mudamos de cenário normativo recentemente, né? Teve uma decisão com relação a um tema no STF, uma decisão que extremamente controversa sobre a razoabilidade de motivação de demissões. No nosso entender, absolutamente são demissões arbitrárias e até ilegais, né? E feitas ao arrepio da lei e que está aí, né, vitimando suas dezenas de copasianos, até porque são vítimas desse processo que é feito na Copasa de demissão a todo custo. E mesmo se o custo for um custo financeiro muito alto, e mesmo se o custo for um custo psicológico muito alto para esses trabalhadores que foram demitidos. Qual que é a sua abordagem com relação a esse tema? Vou te perguntar bem objetivamente. Qual que é a sua abordagem com relação a essas demissões que estão sendo realizadas agora na Copasa pelo tema 1022? Eu acho absurdo também essas demissões. A fundamentação para essas demissões não existem, né? Eu acho que em algum instante, provavelmente, vai ter alguma decisão judicial que possa reverter isso, porque de uma hora para outra a gente deixou de ter estabilidade e passou a não ter estabilidade. A gente já está mais agora como empresa privada, literalmente, né? Que a qualquer momento eu posso ser mandado embora, entendeu? Então, assim, é muito complicado isso. Eu tenho que seguir um monte de regras para mim fazer uma compra, não sei o que e tal. Eu tenho um monte de regras. Tudo seguindo compliance, tudo certinho. E aí, para demissão, eu posso demitir como se fosse uma iniciativa privada, sem critério, sem nada. Até as avaliações, e eu acho que a gestão de pessoas da Copasa, ela tem que melhorar, porque às vezes eu brinco. Não adianta querer solicitar que o Alvin de 1,5 m seja eficiente no basquete. Não vai ser. Entendeu? Então, se eu for avaliar o Alvin como jogador de basquete, esquece. No segundo dia, o Alvin vai estar demitido. Entendeu? Pô, mas se existe só o basquete como esporte? Não. Então, se você tiver, usar a capacidade de cada um, e a Copasa são muitos funcionários, tem muito espaço, você tem como fazer de forma inteligente essa adequação. A gente tem colegas que é ótimo na parte técnica e às vezes não é tão bom na parte de comunicação. Tem outro que é excelente na parte de comunicação, tem outro que é excelente. Vão tentar usar o que cada um tem de melhor e a gente não usa isso, entendeu? Aí você pega, às vezes, um profissional muito bom de serviço, coloca ele numa situação que não tem um perfil para aquela atividade e o profissional vai ter uma performance ruim e aí vai ser demitido. Ou, igual aconteceu com nossos colegas, né? Ah, não, o salário seu está incompatível. A empresa é gigante, a gente não pegou nenhuma nova concessão grande atualmente, a gente está segurando para não perder as nossas concessões, entendeu? O tamanho que a empresa está, o faturamento da empresa, é porque essas pessoas construíram a empresa. E aí eu desprezo isso. Pô, quando eu estou desprezando essa informação, uma pessoa que trabalhou aqui 30, 40 anos, que ajudou a construir a empresa, e eu não tenho respeito por essa pessoa, pô, o que o cliente vai pensar? Se para aquela pessoa que construiu a Copasa, que hoje a Copasa dá lucro faz isso, eles não têm respeito, vai ter respeito por mim, que sou um cliente que paga uma conta valor tal? Não vai, entendeu? Então, assim, é o que a gente está falando. Às vezes, o exemplo é essencial. Não adianta uma boa fala, adianta um bom gesto, um bom exemplo. Então, eu vejo meio que absurdo, principalmente como isso foi tratado, né? O colega chega para trabalhar e fala, não, esquece. Entendeu? No mesmo Não, dia, não né? é assim, né? Não é assim. Você tem que ter respeito pelas pessoas. O Alvin, respeito pelas pessoas vai muito além do, 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 do ambiente de trabalho. No dia a dia, a gente tem que ter o respeito pelas pessoas, respeitar o contraditório, entendeu? A gente não tem que ter isso, a gente não desenvolveu isso. Aí, no ambiente de trabalho, eu não vou ter? Peraí, ué. Cadê minha integridade? Cadê, sabe, a minha empatia? Eu estou entendendo que a empresa não está tendo essa empatia aí quando ela tem esse tipo de postura, entendeu? diretriz, Alvin, diretrizes. Eu assisti algumas entrevistas do presidente da Copasa, do atual, né, do Guilherme,
onde os entrevistadores perguntaram o que ele acha com relação à privatização da companhia. Se a Copasa está trabalhando para privatizar, ou se ele está trabalhando para privatizar, como o Conselho enxerga isso. Em todas as respostas dele, ele falou que a companhia ela é uma empresa e que ela trabalha de forma independente e a questão de privatização é uma pauta do governo do Estado, né? As respostas dele foi dessa forma. E que eles não têm interferência externa dentro da empresa. Essa é da forma dele, é claro, né? De forma bem técnica, mas a essência da resposta foi essa. Ou seja, que aqui é aqui, o Estado é Estado. Só que, por outro lado, ele verbaliza uma coisa, mas ele pratica outra totalmente diferente. A gente vê aí que o governo do estado prometeu privatizar a companhia e sempre falou de funcionalismo público, de que são marajás e de que trabalhador tem muito benefício. O exemplo do que aconteceu na Assembleia Legislativa, quando um representante da Copasa chamou o que a gente tem hoje de conjunto generoso de benefícios, né? E aí agora a Copasa sai de 12 mil trabalhadores para 9 mil. E não bastasse isso, ela demite, igual demitiu aí, conforme o Lucas falou, dezenas de trabalhadores que foram vitimados com relação a esse tema 1022. Então, um discurso, fazer discurso só por fazer, mas você não agir conforme o que você fala, acaba que é um discursinho para a galera ou para quem está te entrevistando, né? Então, nesse sentido, eu vejo que o presidente da companhia tem errado no discurso dele, porque está sim seguindo a diretriz do governo, na minha avaliação. Porque o governo quer enxugar a companhia, quer preparar ela para privatizar. Se não fosse assim, hoje eles estariam anunciando concurso público para aumentar o quadro de trabalhador da Copasa. E não teria acabado com alguns distritos, unificado distritos, querer vender unidade da empresa. Lá em Salinas acabou com um distrito lá, eles querem vender aquela unidade que tem lá. Não sei se você conhece, deu uma estrutura brilhante lá, você conheceu, né, Lucas? Fiquei sabendo que querem vender o prédio lá de Montes Claros, não faz sentido. Então, querem de fato reduzir o quadro da empresa. A única coisa que faz sentido para mim é que eles estão preparando essa empresa para ser vendida, mas isso aí daria um assunto para um outro podcast, né? Em que estou olhando ali, já tem quase 1h20 já de um bate-papo, eu não quero explorar tanto assim não. Alvin, enfim, queria te agradecer, velho, por ter vindo aqui hoje. Você que falou que não joga bem basquete, mas quando o cara é pequeno e que ele chuta bem, a bola sobe e cai dentro da cesta lá, viu? Não basta ter um gol, não. Você é um bom jogador, entrou bem na empresa, né? Jogou bem nas áreas que você participou. Jogou futebol, jogou peteca, jogou basquete também. E agora tá jogando o quê no conselho? Tô jogando muita solução lá pro MMA. trabalhador coopasiano. Tá praticando MMA lá agora no conselho, né? Tá brigar lá com os barões É, lá e eu sei que não é fácil. Agradecer, parabenizar pela eleição do conselho que você teve aí recentemente, né? E dizer que a gente está torcendo muito para que você faça um bom trabalho, porque se fazer também está fazendo um bom trabalho para nós aqui, para os trabalhadores no geral, no modo geral. E dizer que o Sindágua está aqui dentro dos limites legais, que eu sei que você tem alguns impedimentos, está à sua disposição. É isso, Lucas? eu acho que é preciso esclarecimento dos trabalhadores, assim como qualquer setor de sociedade. Os trabalhadores não são um corpo estranho à sociedade, não. E se a gente cobra que o avanço da sociedade é pela educação, eu acho que o avanço dos trabalhadores também é para uma educação institucional, de entender onde estão, para onde vão. E isso envolve entender o órgão que é o principal tomador de decisões da Copasa, que é o Conselho de Administração. Recomendo a todos os trabalhadores para visitar a página de relações com investimento, para lerem as atas do conselho, as decisões administrativas. Não vai arrancar o braço de ninguém, não, mas vai dar conhecimento para muita gente e vai deixar as pessoas, na verdade, mais lúcidas e mais serenas do que acontece, né? Porque muitas vezes a indignação vem, a conformação vem, mas pela ignorância, muitas vezes. E que a gente tem trabalhadores que têm sofrido muito pelo desconhecimento, mas que, por outro lado, têm sofrido mais ainda por maldades que passam pelo órgão que você trabalha e que você atua, que é o Conselho de Administração. É isso. Agradecer pela presença. Eu que agradeço, mais uma vez, parabéns aqui ao Sindágua pela iniciativa, realmente tá muito bom. Estou sempre à disposição, precisar aqui para essas conversas, aí é muito interessante, muito enriquecedor para a gente, essas informações que a gente tem que ter, né? Eu estou lá representando os trabalhadores, e como representante dos trabalhadores, eu tenho que receber essas informações dos trabalhadores para mim
ter a fala lá realmente na mesma linha que os trabalhadores pensam, né? Na mesma forma. Obrigado demais, estou à disposição aí. Eu adorei participar deste momento, uma conversa muito agradável. E outras oportunidades terão, pode me convidar que eu participe, foi imenso prazer. E para finalizar, convidar o pessoal para curtir, comentar, inscrever no canal do YouTube do Sindágua e compartilhar, né? O linkzinho nas redes sociais para incentivar o trabalhador a assistir, não só o trabalhador também. Seu vizinho, sua mãe, seu pai, o seu vizinho lá que torce pro time que é contra o seu, mas enfim, levar informação de saneamento para ele também. É isso aí, pessoal. Tamo juntos, ó. E ative o sininho para você receber outros podcasts nas próximas vezes. Tamo juntos.